Começando, que delícia estar aqui com vocês, obrigado aí pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente, mais um Pod Legal entrando aí na sua tela, diretamente aqui dos estúdios da Supernova São Paulo. Bom, vamos lá, hoje o programa tá especialíssimo, tá? Você sabe que eu sempre tenho aquele time de especialistas, um melhor que o outro aqui pra compor esse time de feras, mas hoje o programa não para por aí, a gente não tá só com um time de especialistas, a gente tem um convidado especial que vai comentar todas as matérias aqui, mas antes de apresentar ele pra ou eu começo com ele, eu acho que eu vou começar com ele e depois eu vou para minhas especialistas. Ele, esse grande amigo, esse cara que é um artista, esse cara que é sucesso, Sebastian com a gente hoje aqui, que honra! Olha, a honra é minha, sinto-me honrado, lisonjeado, porque eu estou diante de pessoas extremamente capacitadas e tenho certeza que nós aqui no Brasil somos carentes de poder enxergar e ouvir e aprender com essa capacitação para que nós nos capacitemos também. Verdade. Né? Então, sinto honrado, agradeço pelo convite, não sei se eu mereço, mas eu vou buscar ser merecedor. Imagina, a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, Sebastian, obrigado, viu? Obrigado. E estamos ansiosos aí para te ouvir. Bom, junto com o Sebastian, elas duas que são duas feras também, que estão sempre aqui com a gente, doutora Eduarda Tosi Chaves, Tosi. Duda Chaves. Boa tarde, muito obrigada, Afonso. Que prazer enorme, Sebastian, tê-lo aqui e dividir esse palco com você e com a doutora Suelen. É um prazer mesmo e tá muito legal, novo horário. Pois é. Novo formato e vai ser muito bacana. Vai sim, e é sempre bom contar com você aqui. Muito obrigada, meu amigo. Bom, e ela, né? Doutora Suelen Colombo, que vem pra brilhar aqui, trazer mais luz pro nosso programa aqui. Ela que às vezes tá nervosa, às vezes tá tranquila, parece que hoje tá super calma aqui, né? Hoje parece eu tô que hoje tá calma. numa boa. Hoje eu estava conversando aqui com o nosso colega Sebastian e ele me deixou super calma, tranquila. Eu estou Equilibrada. nova, Te equilibrou. Estou outra. Nossa, que Muito bom. feliz. Depois você conta no final, a gente vai pôr os segredo, créditos no segredo, tá? Sim, mas aí não vai Porque ser mais essa mulher é segredo. nervosa. Não vai ser mais segredo. Vai ser Hoje já. eu tô de boa hoje. Hoje eu tô... Sebastian, mas fala um pouquinho pra gente como é que você tá, como é que estão os projetos aí na Então, correria, você que não para, né? Exatamente. Eu tô cada dia mais jovem, cada dia Se mais percebe, energizado. o pior é que é verdade, né? viu? Exatamente, justamente. Conta o segredo. Na verdade, não será mais segredo, porque quando você revela isso, né, eu uso pulseira, eu uso palmilhas, eu uso água, todas essas ferramentas que podem nos trazer o que nós perdemos. Sim. Porque a gente já não anda mais com os pés no chão, a gente já não tem uma vida natural, porque a gente vive uma selva de pedras. E em razão disso, a gente acaba abdicando do nosso melhor. E nós somos bombardeados com sistemas eletrônicos, celulares, alimentos modificados. Sim. E tudo isso fragiliza nosso poder de estarmos bem, que é o estado natural do ser humano. Mas, de qualquer forma, quando a gente tem a tecnologia, a ciência a nosso favor, nós conseguimos nos reconectar com essa natureza tão incrível que nos deu condições de estarmos nesse planeta. Porque o maior patrimônio que nós temos é a nossa vida, é a nossa salubridade. E na medida da oportunidade que nós avançarmos nas conversas, eu quero poder ter a oportunidade também de compartilhar com quem queira ter informações dessa juventude, essa salubridade, a saúde mental, você deu física. a volta e não contou a marca do formal que você dorme, né? É isso. Mas ele vai contar, até o fim ele conta, o pessoal né? vai ficar conectado aqui conosco, Isso. porque eu tenho certeza que vocês têm muito para contribuir com esse nosso povo carente de informações científicas do relacionamento do direito, não é? Então, eu quero crer que todo mundo não vai arredar as nádegas da cadeira, se é que estão sentados, para poder acompanhar esse momento. Não, vamos sim, é isso. Pessoal, então a gente vai começar aqui. Sebastian hoje vai colocar a visão dele aqui. Essa primeira matéria que eu trago é polêmica, tá? É uma matéria que ela, num primeiro momento, eu acho que muita gente até se divertiu com tudo isso, mas a situação era gravíssima. A situação foi muito grave do que aconteceu. Mas aí parece que houve uma reviravolta e aí agora a encrenca mudou de lado. Na verdade, a gente vai falar do mendigo, sabe aquele mendigo que parece que teve aí uma situação que a moça chamou o mendigo pra dentro do carro e aí cada um vai trazer aqui a sua versão, não sei se ela teve aí um surto, como foi dito, eu não sei se foi
quem sabe, uma fantasia erótica, que é o que outras pessoas acabam falando. Mas quem não gostou nada foi ela, Deolane Bezerra. A doutora Deolane não gostou da situação, falou com o mendigo, falou pra ele que ele tava usando da situação pra se crescer, e o mendigo respondeu. E o mendigo falou, peraí, então a gente tem algo em comum. Já que eu tô me aproveitando dessa situação pra aparecer, parece que a senhora também se aproveitou de uma tal situação aí de um ex-marido que se suicidou, ou morreu com uma fatalidade, com um acidente, e a senhora se apareceu. E aí parece que agora o mendigo vai processar a Deolane, ou é a Deolane que vai processar o mendigo. E olha só, mendigo de Planaltina vai à justiça contra a Deolane por difamação. É que eu não sei, hoje em dia tá um negócio, né, Duda? Todo mundo quer se meter e todo mundo quer dar o palpite da história do outro. Mas a gente... Sabe o que eu acho disso? Que a gente tá aqui dando palpite. A gente tá aqui dando palpite jurídico. A gente tá aqui dando nosso ponto de vista, porque é o que o Sebastian falou. A gente está trazendo informação. Sim. A grande diferença entre difamar alguém nas redes e expor a sua opinião, tá aí. É uma linha sutil entre essa diferença, né? Mas eu acho que cabe a nós aqui, como informantes, e a Deolane como digital influencer, expor a opinião dela, desde que isso não afete e não faça ruim a imagem de outro. Só que eu acho, no meu ponto de vista, Afonso, desculpa, quem é ele na fila do pão? Quem é o mendigo na fila do pão? Quem conhecia esse cidadão? Então, mas Se por ela que se estão aproveitou- fazendo tanto do mendigo? Então- O mendigo tá em todo lugar, fizeram tatuagem com o mendigo. Gente, é o cúmulo do O absurdo, mendigo a é carência- maravilhoso porque ele sabe que a mulher tem 8.000 pontos nervosos, eróticos, sei lá, erógenos, ele falou. E ele expôs realmente. Então, agora, ele se sentir ofendido porque a Deolane, que é uma digital influencer, vem a público dar a opinião dela. Então, mas falando em opinião, já que a gente tá aqui para dar opinião também, lógico que fundamentada, eu não sei, eu li todo o processo, li o posicionamento do MP, e o engraçado é que é o seguinte, não me parece que é o mendigo que quer aparecer, né? O seu Givaldo, que é o nome dele. Eu acho que foi uma oportunidade pro colega também meio que se posicionar aí. Que não colega? sei, o Eu advogado. adoro essa Do Suelen mendigo. que ataca. Isso. Porque é isso. Porque, veja, até porque ele, Não pelo foi que eu defensor li... público, né? Não foi. É, Pelo que eu eu achei li, ele tomou sensacional as essa dores. solução. Eu não sei se essas dores que ele tomou foi porque, de fato, ele sentiu que ele foi ofendido ou tem alguma outra coisa por trás. Gente, eu não... Sinceramente, a Deolane não ofendeu no vídeo. Não. Sebastião, você como um digital influencer, você que tem aí, as pessoas escutam muito o que você fala, você chegar e falar, dar a sua opinião sobre o assunto, você acha certo, acha errado? Quer dar a sua opinião sobre o assunto? Então, toda flecha que é lançada ao ar, ela tem um caminho a ser atingido. Nós temos que saber exatamente o alvo que nós queremos atingir. Temos que ter sempre ciência daquilo que vamos emitir, porque quando a lei da causa e efeito, você manda, você recebe. Então todos nós que temos o poder de influenciar de uma forma ou de outra, temos que ter ciência do impacto que isso há de exercer em quem possa ouvir. E ter a total maturidade para arcar com essas consequências e saber como lidar com todos os cenários, sejam eles de uma forma confortável ou não confortável. Então, a autogestão na emissão da ideia é fundamental e que todos os influencers... Sebastião, ele foi além, né? Ele foi assim no... Ele foi. Agora, o que ninguém pensa. Porque tudo que você dá o tiro, você recebe. Exatamente. Mas ela estava tentando proteger. A visão dela também foi proteger a mulher. Olha o que ela fala. Eu vou ler pra vocês aqui o que ela tá falando. Meu Deus, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Não precisava esse cara nojento. Mas é a opinião dela. Mas não precisava. Mas você Olha, viu o que ele falou? Pelo amor de Deus, gente, para. Hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher. E as outras mulheres, ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Sabe o que eu penso disso? Posso expressar Claro. o conceito? É que todos nós, no geral,
vivemos uma carência planetária gigantesca. E tudo que ocorre no meu vizinho, eu entendo aquilo como algo que está acontecendo comigo, mas só que eu não consigo trabalhar, processar internamente e compartilhar de maneira que possa fortalecer o conjunto. Então, eu acabo pessoalizando e direcionando de uma maneira muito sanguínea, muito... Então, eu entendo que devamos sempre eliminar esse estado de sangue. Lógico, tudo isso tem uma consequência e que estará sendo analisado, como agora vocês estão fazendo. No caso do Mendigo, o que aconteceu foi o seguinte. O Mendigo fez uma entrevista pra Band, que eu particularmente acho que o vazamento das informações ali, se é que vazou, foi da Band. Eu não vejo o Mendigo com responsabilidade se ele fez uma entrevista e aí as pessoas vazaram aquilo. Ele foi lá perguntar. Mas uma entrevista é pública, exatamente. Mas aí só ia usar uma parte, não ia usar tudo. Ou que achavam que não podia. Desculpa. Não, eu não sei. As redes de televisão que elas mais querem é um bordão. Aí o cara inventa uma mão no volante, outra no carinha, tudo que todo mundo quer falar. Entendeu? É isso. É a hashtag da vez. Então, não é verdade? Eu não sei. A Deolane, numa das falas dela, ela diz assim, mas ele fala muito bem para um morador de rua que mas se ele era um empresário. Então, é? Você não tá sabendo? Não, essa eu não tô sabendo. Não, ele tem 300, não sei quantos mil processos trabalhistas contra ele. Ele, na verdade, era um cara que tinha grana, que tinha empresa. E aí parece que ele teve um problema de faliu e não sei o que lá. E aí virou mendigo. E aí é um cara que entende aí, principalmente dessa questão aí dos pontos erógenos da mulher, segundo então, ele. mais do que nunca, eu dou crédito pra ela. Porque ela fala o seguinte, ela chama de estupro de vulnerável. Porque se a mulher estava em surto... Mas quem é que sabe? Diz que visualmente os olhos dela parece que estavam mas virados, você não tem como saber. Algo nesse sentido. O cara tava Mas bêbado, tudo sei bem. lá. Mas O aí cara na apanhou. dúvida vai pegar? Na dúvida você vai pegar? Tudo bem, ele pode até pegar. A mulher? Ele pode pegar a mulher. O que Poxa, ele o não dúvida se ela mendigo tá tá em ali, a surto. mulher bonitona chega e fala, vem aqui, ele vai falar, não, que ela tá... Não. Tá O olho problema, virando? não, o problema não é ele pegar ela. O problema é ele ir à mídia tá. e contar Entendi. o que ele fez que virou a mulher no não, avesso. não precisava Isso é falar. desnecessário. Não precisava falar que forte, né? As coisas que ele fala, até né? Dá Até porque, Afonso, o que acontece? No momento que ele deu a entrevista, aí mesmo que ele negue que no momento ela estava surtada, ele tinha o conhecimento dessa agravante, que ela poderia estar em surto. Depois, né? Isso. Depois, correto. Então, Porque antes ele não. tinha que ter tomado esse cuidado. Considerando que eu tive relações com uma pessoa que, embora ambas quisessem, né, que foi consensual, mas que ela poderia estar em surto, desnecessário Você assistiu o explicar. vídeo? Você assistiu o vídeo? Assisti. Do que ele... Você assistiu? O que ele fala? O que ele fala, assim, ele dá muito detalhes Então, Agora você assim, falar, grosseiro, agora né? o nosso colega ter a coragem de falar que ela cometeu difamação, que pra quem não sabe o que é difamação, é um dos crimes contra a honra, previstos no Código Penal no artigo 139. Agora... Ela cometeu ou não, Não, Suelen? óbvio que não. Posso Ela deu a opinião dela, sim. Ela deu a opinião dela apenas. E o que ele falou? Não foi difamação de uma certa forma dela? É 2 pesos e 2 medidas? Eu concordo com você. Eu concordo contigo e dizendo o que é ser honrado. A honra vem a partir do momento que você entende e tem... Independente de você estar debaixo de uma ponte ou estar num castelo, você é uma pessoa que tem responsabilidade por tudo que você fala, mesmo porque ele sabe exatamente que o conduziu ao estado de debaixo da ponte, de ser um mendigo, porque ele promoveu ações que o fez merecedor daquilo. Com certeza. Ele tem plena ciência disso. Então a honra, a elegância, o bom tom, ela não determina o fato de você ser debaixo da ponte ou não. E o bom tom é sempre importante. Concordo. E é necessário. E em complementação, o que eu acho, pegando um pouco o gancho do que você disse, talvez seja um colega se aproveitando da situação, porque a ação que foi distribuída, ela é uma espécie de cautelar criminal, porque ela foi distribuída... Uma interpelação. Foi uma interpelação, então, para que ela preste satisfação, mas... Deu o valor de R$1.000. Não e o MP ainda não entendeu muito bem assim, né, no posicionamento dele. Sim. Então, quer dizer, meio que foi a via inadequada ainda. Então, eu acho que ficou um pouco pior a situação. Não vai dar em nada isso?
Muito provavelmente, até porque ela vai saber se defender, Mas ela sabe que ela talvez não o cometeu objetivo do difamação. colega fosse que não dê nada, mas que desse mídia. Por isso que nós estamos aqui hoje falando dessa ação. Por isso que nós estamos entrando no processo que é público e reconhecendo o nome de quem patrocina a causa de um cidadão que não tem condições financeiras. Ele deveria procurar o quê? Um defensor público, se ele realmente tivesse considerado ter sido Porque ofendido. talvez ele não tenha se considerado ofendido. Exatamente. Aí é onde paira a dúvida, né? De tudo isso. Mas que ela quis se aparecer, eu acho que ela não precisa agora. Ela pode até ter precisado em algum momento. Mas hoje ela não precisaria disso. E ela faz print e prova de tudo. E Ela é boa. Bom, ultrapassado o caso do mendigo, aí eu acho que vai ter muita encrenca, tem muita história, tem muito pano pra manga com esse mendigo. Sebastião, aqui no programa, o que a gente faz? As pessoas também têm dúvidas, e aí Certo. mandam as perguntas. Pode Perfeito. mandar por escrito, por e-mail, por WhatsApp ou por vídeo. Chegou uma pergunta aqui pra gente e a gente quer saber exatamente o que é. Olha só. Doutor Afonso, eu fui promovida pro cargo de vendedora há mais de um ano. E até hoje não foi alterado o meu salário. Então ela foi promovida para o cargo de vendedora há mais de um ano e até hoje não foi alterado o meu salário. Se for corrigido, eu tenho direito ao retroativo? O RH diz que eu não tenho direito. Então a pessoa tinha o salário, vamos dizer lá, de arquivista, de atendente somente, foi a vendedora, ganha mais, provavelmente vendedora, só que o salário não foi alterado. Então, se de repente for alterado, ela ganha o retroativo? Quem quer falar sobre? Olha, eu vejo da seguinte forma. A gente precisaria entender um pouco mais da situação. Porque existem vendedores que acabam ganhando comissão. Então, a gente não sabe se é o caso, tá? Então, a gente precisaria entender um pouco melhor a situação concreta para dar uma opinião mais correta a esse respeito. Mas, se você foi promovida e tem essa prova, sim, com certeza isso vai ser pago de forma retroativa, porque as pessoas né? Porque sempre é justo. relacionam. Mas aí é no processo. Isso, no Porque processo, as pessoas obviamente. relacionam promoção a aumento de E salário. nem sempre E é. não é uma coisa automática e nem sempre essa é a forma de remuneração. Às vezes você foi promovida para aumentar a sua comissão, às vezes você foi promovida para receber mais benefícios. Então tudo depende da negociação das porque partes. aqui me parece que foi alterado o cargo na carteira, mas não foi alterado o salário. Pode ser que também nem tenha Nem essa tenha, alteração. isso. Pode ser que você Pode ser já que nem recebesse tenha. Uma coisa não está um ligada à salário outra. de piso de uma função superior, mas agora que você foi promovida, você vai receber benefícios que complementem a sua renda, não necessariamente o seu salário. E no Brasil, a gente sabe muito bem que os vendedores, as vendedoras, né, ganham comissão. Tem Sim. muito essa questão de comissão. Se alguém aqui conhece vendedor e vendedora de loja, é o Sebastião, né? Que na época da C&A participava bastante em reuniões, né? Eu lembro que o Sebastião, ele não fazia só o marketing externo da C&A, que era o marketing que todo mundo via. Era um marketing também Ativo, assim, dentro interno. com o pessoal, não era, Sebastião? Você Exatamente. participava de reuniões das equipes. Conta isso pra gente um pouquinho. Então, a minha relação com essa comunicação, ela ultrapassou o universo das telas. Eu estava com os donos do shopping center assinando simbolicamente o lançamento do shopping. Exato. Eu ia na festa de comieira, eu ia na inauguração, eu ia na reinauguração, eu participava das induções dos trainees, eu participava N eventos, e eu, dentro da loja, eu perguntava ao gerente qual era a meta que ele queria atingir naquele dia. Então, eu me tornava solidário e buscava todos os movimentos que poderiam fortalecer isso. Grandes shows com Asa de Águia, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, eu lá estava onde a empresa patrocinava. Mas uma coisa, com base legal. nisso que foi dito, que todo o povo brasileiro, todo o povo que trabalha numa empresa tem que ter uma postura. Não é o que a empresa pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela empresa. Porque esse espírito de estar à disposição, porque a empresa é maior do que o indivíduo. Na empresa tem famílias, tem funcionários, tem uma série de atribuições, tem impostos gigantescos para pagar. Então, quando você se põe à disposição para ajudar a empresa a atingir sua meta, então a nossa energia muda em relação até mesmo reivindicações, porque eu entendo que devamos reivindicar, mas a reivindicação deve haver uma relação direta com a minha posição de servir a empresa. Então você é uma pessoa favorável ao que a gente chama de advocacia preventiva, que é o diálogo entre as partes antes de um litígio, né? Perfeito, perfeito.
quanto mais você conversa e faz a integração, porque todos nós temos um objetivo comum, que é a expansão, a harmonia, o bem-estar Um de ganhando, todos. todos ganham, exatamente. Exatamente. E é isso que tem que ser propagado no Brasil. Eu, se não estou legal, errado, que legal. no Brasil, no Japão, me corrijam se eu estou cometendo algum equívoco. A informação que eu tenho é que quando lá não há uma coisa muito satisfatória para os empregados, eles trabalham com mais intensidade, mais e mais e mais, ao ponto de gerar um super excesso de produto, ao ponto do dinheiro. Não, pelo amor de Deus, porque eu preciso. Então, assim, não é parar para poder mostrar que é importante, mas trabalhar com mais intensidade para mostrar o quanto é valioso e valoroso aquele trabalho. Com certeza, arrasou. É isso mesmo. Que fala. Parabéns. E é isso mesmo. E às vezes, muitas vezes, falta essa consciência aqui no brasileiro, né? Eu acho que vamos falar de direito do trabalho. Eu acho que o direito do trabalho é um direito que visa proteger aquele que é mais fraco na relação, que é o empregado. Mas é muito legal quando o empregado também tem a visão de que não é fácil ser empreendedor, não é fácil ser empregador aqui no Brasil. Então eu acho que tem as dificuldades dos dois lados, né? E muito legal essa fala do Sebastian de que antes de cobrar, o que eu estou entregando, né? Eu preciso entregar também para poder cobrar. Eu preciso mostrar que eu sou imprescindível, que eu sou importante ali dentro daquela organização para poder cobrar. Então aqui nesse caso, a pessoa que fez a pergunta pra gente, eu acho que é bem olhar para esse lado, se você tá cumprindo com esse papel, se você tá entregando legal. Agora, se você tá entregando e não estão te entregando, eu acho que vale a pena, né, pedir... Valorize-se, né? Valorize-se, não é? Exatamente. Não pode também se fazer de bobo não na história. E como a doutora Eduarda falou, você pode primeiro chegar na empresa e conversar e perguntar, para tentar entender essa situação. E aí você, talvez, se for de fato um problema, você consiga resolver, fica você feliz, continua com o seu trabalho e a empresa também. Não precisou ir até o judiciário, nesse caso da pergunta, a pessoa fala, o RH diz que eu não tenho direito. Então, você está certíssimo em nos procurar para achar a resposta aí se você está na dúvida. Então, se realmente você foi promovida e isso estava condicionado a um aumento de salário, você tem esse direito de solicitar. E se você tem o direito de receber, mesmo que seja retroativo, você vai receber. Tudo depende do que você conversou, do que você negociou, certo? Show, muito legal. Só uma observação. Diga. O RH tem que assumir o papel de RH e tem que estar ao lado do funcionário que reivindica e da empresa. Com Ele certeza. não pode Ele não é ser contra, né? Não pode ser o provocador da contenda. Não. O RH, aos meus olhos, está equivocado. RH deveria recorrer a vocês e falar, gente, me ajuda a chegar no denominador comum. Exatamente. Vamos fazer o que está previsto em lei, o que é correto. Exatamente, né? E não ser parcial. Sebastião, por falar em RH, por falar nesse teu lado aí de entrega, de receber, você trabalhou quantos anos na CIA? 30 anos? Não. 3 anos? 3 décadas. 3... Porque 30 é muito tempo. Foram 3 décadas de muita entrega ali, né? Exatamente. Olha que bonito isso. E a gente vai falar de um caso aqui muito legal, né? O Sebastião ficou 30 e certamente você aí do lado deve estar boquiaberto, falando, como assim? O Sebastião tem carinha de 20 e trabalhou 30 lá na CIA, Porque eu cheguei né? lá com 5. Pois é, mas olha só, no Guinness Book aqui, um brasileiro trabalha mais de 84 anos na mesma empresa. Então ele saiu no Guinness por ter trabalhado 84 anos na mesma empresa. Olha lá ele com a fotinho dele lá com o certificado. Eu adoro porque ele entrou 3 vezes no Guinness. Porque ele mesmo foi... Se superando. Ele se superou. Ele foi se superando durante 3 vezes. Gente, e isso é sensacional. Ele começou como office Mas que boy, idade né? ele tem, Duda? Ele começou Ele é uma Matusalém. O que eu sei é que a empresa agora é de Santa Catarina, né? Quando ele fizer 100 anos, vai dar uma festa para 700 pessoas com show e tudo, porque ele começou na empresa. Porque às vezes você fala assim, trabalhei 84 anos na mesma empresa, mas a empresa era do pai. Era alguma coisa assim. Não, ele realmente começou trabalhando, ele era bem jovem. E trocou de gestão, ele achou que ia sair. Que ia ser demitido.
Demitido não, Contratavam falaram, não, ele, fica não aí. renovavam Ele é a história da Você empresa. faz parte do móvel da empresa. Ele é a história da empresa. Eu vou ler a matéria aqui pra vocês entenderem. Conta que é olha. sensacional. Pela longa carreira na empresa, Walter já recebeu 3 diferentes certificados do Guinness. Primeiro em 2008, depois 2018 e agora 2022. Os últimos anos têm sido de grandes oscilações no mercado de trabalho, com ondas de demissões e aumento da desocupação. Mas nenhuma crise parece ter afetado o catarinense Walter, de quase 100 anos. E há mais de 84 anos trabalhando na mesma empresa produtora de tecidos na cidade de Brusque, em Santa Catarina. A sua história na empresa chamada Renault começou em 1938, 5 anos antes da CLT. Antes da CLT, gente. Meu pai nasceu em 1938. Walter começou como auxiliar de expedição aos 15 anos, depois foi promovido a office boy, assistente administrativo, gerente de vendas, função que ele exerce até hoje. Ao longo de seus 84 anos de trabalho, viu muita coisa mudar na empresa, no país e no mundo. Hoje em dia, tudo é mais rápido. Antigamente, precisava de muito tempo para resolver as coisas. Agora, em 2 minutos, tudo se resolve, afirma. Precisa manter a cabeça boa, a mente em dia. E é assim que eu consigo, trabalhando, afirmou em entrevista à imprensa catarinense. Que bonito isso, né? Isso é espetacular, mas eu fico pensando, né? Quanto vai custar esse aviso prévio, hein? Se ele for mandado embora. Você já tá pensando na ele já é o dono conta. da Nossa, empresa. gente, porque vamos lá. Se a cada ano de Faz a trabalho, conta aí, se a vai. cada ano de trabalho 3 dias. são 3 dias de aviso prévio. Nossa senhora, só de aviso prévio aí tem uma. Ele tá fazendo uma previdência. Eu acho que é por isso que não estão mandando ele embora. previdência É medo da rescisão, sério. né? É medo da rescisão. Mas que é isso, mas eu acho tão bonito isso, Duda. A gente hoje vive um momento que as gerações, né, elas estão se batem. A geração de hoje em dia, dos jovens, é uma geração que eles de fato não têm essa preocupação da manutenção do emprego, né? Antigamente, você tá no emprego, quantos anos você tá? Não, tô há 3 anos, tô há 10 anos. Era legal. Hoje em dia, já tô há 1 ano. Eu já tô há 6 meses. Mas sabe o que é eu quero isso? uma coisa Eu entendo nova. isso como uma coisa que o Sebastian trouxe. O funcionário também, ele espera reconhecimento. O fato dele estar há 84 anos na mesma empresa e vai ter uma festa pra ele é uma forma de reconhecimento, não é só salário. É você, por exemplo, pendurar na entrada do seu escritório uma foto e dizer: esse aqui foi o funcionário que mais progrediu durante o ano. Ele pode ser um assistente, ele pode estar no telão da conferência anual da empresa. Isso é forma de reconhecimento. Então, as pessoas falam: eu já tô há 1 ano, porque certamente não aconteceu nada de espetacular na vida dela em 1 ano. Mas- Talvez ela não tenha sido reconhecida durante esse 1 ano. Mas Pode talvez ser, ela não tenha mas não feito, podemos generalizar, né, né? Com onde certeza. ser. É de fato uma via de mão dupla, né? Eu trabalho muito para empresas e de certo a gente percebe também que às vezes o próprio dono da empresa, vamos dizer assim, não sabe exatamente o que está acontecendo, por exemplo, no RH. Ele acaba não tendo esse controle. Surge um problema entre as pessoas, a pessoa sai da empresa ou quer sair do trabalho por conta do relacionamento interno ali, não necessariamente por conta da empresa. Então, ou seja, são vários fatores. Então, é uma via de mão dupla. A pessoa tem que trabalhar, cumprir a sua função, se dedicar para ela ter um reconhecimento e a empresa também valorizar. Não tem como ser apenas uma pessoa plantando, apenas uma pessoa fazendo, entendeu? Tem que ser as duas, E eu né? acho que o ambiente de trabalho tem que proporcionar isso, porque, veja, o dia tem 24 horas, você passa pelo menos 8 dormindo e 8 trabalhando, algumas no trânsito. Então, se você fizer uma conta grossa, a maior parte do seu tempo você está disponível no seu trabalho. E lá é a sua casa. Eu considero hoje o meu escritório, eu gosto de estar à vontade com os meus funcionários. E é o que eu sempre falo quando eu vou atender empresas. Você tem que trazer um ambiente, um ambiente saudável, porque as pessoas ficam muito tempo aqui. Elas têm, às vezes, mais amizade com os seus colegas de trabalho do que com o seu marido. O que aconteceu na pandemia? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Exatamente. A pandemia acabou os casamentos. Acabou os casamentos que as pessoas começaram a conviver demais. E aí, por isso que tá essa... Mas aí também, eu acho, não vou afirmar, porque aí eu também não conheço tudo, mas eu já fui pro sul, meu irmão tem uma loja de tecidos, então a gente ia pras fábricas. Ok, E lá deve ser do irmão dela essa loja aqui. dava meio-dia, todo mundo sai, a empresa fecha mesmo. Não é assim, eu vou almoçar meio-dia, você vai a 1 pra ficar... Não, ia todo mundo no horário, a empresa fechava, apagava a luz. Se você chegasse na hora do almoço, tava todo mundo lá, tipo, almoçando nos refeitórios. Então, também tem uma convivência um pouco De lá interação. diferente Por isso do que que eu aqui acho em São Paulo. Eu fiquei chocada quando eu vi aquele ritmo de lá. E gostei.
Talvez isso favoreça. Mas mesmo que você não tenha essa possibilidade, né? A gente tá numa grande metrópole que talvez isso não seja possível. Não vai Mas ser. você tem que criar alguma coisa, uma forma de reconhecimento do empregado, uma forma de ele se sentir confortável, dele ter à disposição dele que o ambiente de trabalho, às vezes as pessoas trabalham numa baia durante anos, mas que ela tenha autonomia dentro do espaço dela, né? E que ela seja reconhecida. Eu acho que isso tudo faz o espaço, o ambiente bacana. Posso fazer uma observação? Nós vivemos esses 2 anos mais recentes. Todos nós fomos obrigados a usar máscaras. Eu costumo dizer que isso ocorreu por uma razão muito simples. Para deixar claro que nós respiramos o mesmo ar. Que nós somos um só. Eu sou um com vocês e vice-versa. E vice-versa no geral. Então, quando uma empresa absorve alguém, ela não absorve alguém, ela absorve a si mesma. Então, quando nós entendemos que nós do RH, nós da diretoria, nós do conselho, nós da empresa, nós somos um, nós do trabalho braçal, da chão de fábrica, somos um. E essa integração, porque assim, eu estou falando de uma forma mais transcendental, Sim. mas ela é real. Nós não dá para poder abdicar dessa relação real, dessa transcendência relacional. Nós nos relacionamos e correlacionamos a cada instante. De tal forma que se um parafuso num grande navio, uma porca, não está no lugar, esse navio não sai do lugar. Então, nós temos que ter sensibilidade de forma global, por isso que o RH tem que estar bem próximo da diretoria, porque o RH é o coração, é o pulmão, é todo o relacionamento dela com quem faz a máquina funcionar. Com a engrenagem, exatamente. Diante disso, tendo dito isso, eu tenho plena convicção de que temos que ressignificar a nossa relação humana, porque a partir dela nós trazemos essa missão que vocês têm, que é tão fundamental, que é uma das mais antigas do mundo, a plataforma de uma análise e de uma relação de entendimento mútuo. Né? Por isso vocês são abençoados. Amém. Idem. Agora, Sebastião, você tá falando umas coisas aqui que eu vou ser muito sincero. Já te conheço há muito tempo, admiro o teu trabalho, admiro você como ser humano, mas você tá fazendo umas revelações aqui que pensa o Sebastião dentro de uma empresa falando isso aqui pro time, pros diretores, o quanto isso é diferente. Olha que você tem aí um negócio. Mas é justamente... Você faz esse trabalho? Mas por isso que a CEA chegou onde foi. Porque eu fazia essa intervenção no núcleo da empresa. Quando eu estava presente fisicamente na loja, eu chamava todos os associados. Antes de inaugurar, eu dizia, eu estou indo para a área descendo para o ambiente onde os clientes vão entrar, mas eu não vou descer sozinho, eu sou apenas uma porquinha nessa grande engrenagem. Nós somos todos um só corpo. E diante desse discurso, quando eu desço, nós desceremos. Quando eu subo, nós subiremos. Quando eu sorrio, nós sorriremos. Nós somos um, e o sucesso de vocês é o meu e vice-versa. E você faz hoje esse tipo de palestra motivacional? Estou fazendo agora. Não, porque, nossa senhora, realmente... Estou fazendo agora. Não, e olha quem tiver acesso Cortella aí. que se segure, porque agora nosso time é Sebastião. Então, mas eu estou fazendo agora porque... E busco sempre ter a atenção de manter a vaidade no lugar que tem que ter a presença dela. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu costumo dizer, Afonso, que Carlos Drummond de Andrade falou, e essa palavra é viva. A arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte é quem vai consumi-la, que é o grande público. O artista é apenas um instrumento, é um cavalo que capta e passa para o público. Então eu faço votos sempre nas minhas vibrações, nas minhas orações, para que eu possa ser uma boa ferramenta e honrar essa bênção que eu recebi de poder ostentar esse discurso, ostentar essa postura, né, para que as pessoas possam olhar para elas e olhar para mim e me ver como um espelho e se ver representado nela.
Com certeza. Demais. E parabéns ao figurinista, você está chiquérrimo. Uma cliente minha esses dias, eu falei, nossa, como você está chiquérrima. Ela falou, pelo amor de Deus, doutora, é chiquíssima. Não existe chiquérrima. Sabia disso? Eu não. Eu também Chiquíssima. não sabia. É chiquíssima. Da Chiquinha do Chaves? Disse que não pode falar Chiquíssima do Chaves. Chiquíssima. 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 Então você está chiquíssima. Bom, vamos lá, gente. Sebastião, tem uma pergunta. Chegou mais uma pergunta pra gente aqui. Olha que legal essa daqui. Doutor Afonso, eu sou viúva de um policial civil e recebo pensão por morte. Eu tenho o sonho de estudar, de me formar e trabalhar. Será que eu perco esse benefício? Olha, eu fui dar até uma pesquisada, vou até abrir aqui. E olha, e muita gente tem essa dúvida, né, Duda? Tem. De, eu recebo uma pensão, eu recebo alguma coisa, eu quero trabalhar. Gente, primeiro, foca tudo que o Sebastião falou de legal aqui. Poxa, você vai ficar parado, não vai se realizar profissionalmente porque recebe uma isso, pensão. verdade. Se você trabalhar, se você for atrás, se você buscar, você vai conquistar muito mais coisa. Mas às vezes, Afonso, não é nem isso. Às vezes é que ela precisa disso pra sobreviver, mas ao mesmo tempo ela quer crescer, ela quer fazer outras então, coisas. E aí? Dá pra ficar com os dois? Então, ó, o que eu pesquisei, porque não é a minha área de previdência, mas é óbvio que nós não vamos deixar você sem resposta. Então, o que eu pesquisei foi o seguinte, né? Quais são os requisitos da concessão desse benefício? O que acontece? Existe uma limitação de tempo no recebimento de pensão por morte para cônjuge e companheiro. Entretanto, no caso de pensão por morte devido aos dependentes de policial civil e dos ocupantes de cargo de agente penitenciário, decorrente de agressão sofrida no exercício em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, independente do que ele vá fazer. Então, pronto. Então, tudo depende, né? Se foi de agressão, o que aconteceu para a morte motivou. desse cara. Mas, a princípio, eu entendo que o fato de você estudar, se formar, trabalhar, não vai interferir, porque é uma cláusula bem específica para quem é beneficiário de uma pensão de policial civil. E de qualquer forma, se você ainda ficar na dúvida quanto a isso, procure um advogado especialista nesse assunto, que ele vai te orientar da melhor forma possível, até para entender essa morte, como que ela foi, porque isso pode mudar toda a orientação. Show. E isso que a gente está falando aqui, o Pod Legal traz essa clareza para você, esclarece alguns assuntos, mas também tem casos tão específicos que é muito importante que você não deixe de buscar o seu advogado, um advogado de confiança sua. A gente aqui traz a clareza, te explica um pouquinho, traz aí algumas coisas, mas lógico que o caso concreto é preciso ser estudado por um advogado. Bom, vamos falar de show agora. Sebastião, vamos dizer que teve um show aí em São Paulo, aquele show do artista que você gosta, você pega a sua Mercedes zero, preta, linda, maravilhosa, e aí você vai nesse show. E aí, de repente, você tá procurando um estacionamento, tem um valet ali, você para, entrega o teu carro, pega o papelzinho e vai no show. Assiste o show do teu artista preferido, gostou bastante, quando volta, o estacionamento simplesmente não existe. Aliás, ele nunca existiu. Uma quadrilha fez isso em São Paulo. Nos últimos dias, nós tivemos o show do Maroon 5 aqui em São Paulo, um show maravilhoso. Inclusive, meu filho foi no show, né? Depois eu fiquei pensando, falei, nossa, ainda bem que não pararam nesse estacionamento. Mas algumas famílias pararam nesse estacionamento. E a polícia está investigando essa quadrilha que criou um estacionamento falso para furtar carros de fãs durante o show do Maroon 5. Me fala, qual seria a tua sensação de chegar e tua Mercedes não tá lá? Eu ia dar parabéns para esses caras. Vocês foram incríveis. Incríveis, mas a responsabilidade é minha. O carro é meu. Se eu quero se me garantir do meu patrimônio, eu quero saber quem é você. Porque normalmente nós compartilhamos e damos o poder ao outro do nosso bem-estar. Nós não somos responsáveis pelo aquilo que estamos fazendo. A quem estamos entregando a chave do nosso carro? Quem é você? Eu fui assistir o... Gente, desculpa, mas o que o Sebastião tá falando faz muito sentido. Com certeza. Quantas vezes a gente para no lugar e entrega o carro sem saber se aquele cara é do sem valet? prestar atenção. Eu já podia ter perdido o meu carro várias vezes. Várias vezes. Eu fui assistir o show aqui do Manhattan e lá em frente à casa de show, eu encostei o carro e os flanelinhos falaram assim, eu encostei o carro em frente à casa de show. A flanelinha, para aqui e tal. Eu encostei o carro e fiquei dentro do carro aguardando alguns minutos, respirando. Aí, o que acontece? Aí eu fiquei ali observando a situação, a cena, e de repente o flanelinha falou assim, o senhor não quer já deixar o dinheiro aqui para que nós possamos ir embora e tal? Tá, mas você quer que eu te dê o dinheiro para você tomar conta do carro, mas você quer que eu te pague já? É isso?
Mas espera um pouquinho, eu quero saber se a pessoa que me convidou vai realmente me dar a oportunidade de entrar no show. Ah, não, nós temos aqui o ingresso. Eu falei assim, você não está entendendo. A pessoa me convidou para que eu vá ao show. Agora, se ele não aparecer, eu vou embora. Agora, eu vou ficar aqui aguardando. Eu fiquei aguardando, olhando o retrovisor, os meninos se mexerem. Passaram-se 10 minutos, eles foram embora, desapareceram. Aí eu fui perguntar às pessoas ali que trabalham imediatamente ao lado, perguntei, é legal deixar o carro aqui num domingo à noite? Ele falou assim, olha, se você deixar o carro aqui, você será multado. Tá. Então eu vou atribuir culpar o flanelinha? Assim, eu quero levar vantagem, eu quero ganhar dinheiro. Não, pera um pouquinho. Aí o que acontece? Aí eu entrei com o carro no estacionamento e o rapaz falou assim, olha, normalmente quando ocorre de parar o carro aqui, o pessoal da casa liga para o CET porque atrapalha a via. Lógico que não, mas o pessoal do estacionamento tem conexão com do show, tem conexão com o estacionamento. Então eles não querem que as pessoas parem na rua porque querem que coloque lá dentro. Então, assim, nós temos que ter uma visão tridimensional, não bidimensional. Mas é difícil. Mas é possível. Tá. Porque nós estamos ser aqui... iluminado. Eu vou te falar uma coisa. É de uma luz que vem do além, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu chamo isso muito de risco calculável. Mas veja, nós somos o poder que está em mim. Eu posso dar para você, isso, posso dar para sua, o franelinha, posso dar para o cara do CET, ou posso dar para meu bolso. O poder está em mim, não está no outro. A felicidade sou eu que determino. Mas, Sebastião, agora vamos falar nesse caso aqui. Os caras devem ter feito tudo bonitinho. Exatamente, parabéns para eles. Eu caí nesse golpe uns 15 anos atrás. Bom, com você e com a Fernanda acontece tudo, né? Até isso. Você se lembra de uma casa de shows famosa no Perequê, no Guarujá? Sim, Avelinos. Então. Você ia nas baladinhas lá? Oh, com certeza. E aí teve um Réveillon que teve uma rave, um show, sei lá, no estacionamento do lado do Avelinos, na parte de fora. Eu me lembro tão bem nesse dia, eu tava em casa com meus pais, uns amigos, e aí eu queria ir nesse show, e um amigo meu falou, vamos. Minha mãe falou assim, mãe é sábia, né? Nossa, mãe quando a mãe fala. Mulheres e mães é complicado. Minha mãe falou assim, se eu fosse você, eu não iria. Então vai. Faz assim na cabeça da gente, né? Mas, poxa, nova, jovem, eu falei, como não iria? Meu Réveillon, vou passar aqui sentada assistindo novela, né? Eu quero passear. Peguei esse amigo e fomos pra essa festa no Avelinos. A gente tinha vários convites, que ele trabalhava na prefeitura, a gente ganhou os convites. Chegamos lá, tinha um estacionamento exatamente na frente. E aí é o excesso de confiança que você está trazendo. Eu poderia parar no oficial, no que tem o nome de uma marca famosa de estacionamentos? Poderia, mas eu teria que caminhar. Então, não, eu queria estacionar no que era na frente. Todos os carros foram parando, o cara falou assim, olha, tá lotado. Eu falei, mas eu tenho um ingresso, eu vou trocar o meu estacionamento por você por um ingresso. O ingresso, na época, custava uns R$400. E eu queria me livrar, porque se eu não usasse o ingresso ali na hora, depois não ia funcionar. E pra mim era uma ótima moeda de troca. Ofereci o ingresso, ele falou, tá bom, pode entrar. Nós entramos, ainda eu e meu amigo, comemoramos. A gente falou, conseguimos a última vaga. O meu carro era exatamente o último. Estacionou por último, assim, atrás de um monte de carro. Entramos na festa, a festa foi um fiasco. Tava uma porcaria, não deu meia hora, a gente falou, nossa, nada a ver, vamos voltar pra casa? Quando a gente voltou, todos os carros do estacionamento tinham, na época, roubava muito a frente do som, né? Roubava o som, alguns anos atrás. Porque o som era... O som não era de fábrica do carro, Sim. A gente ia e comprava, né? Aqueles sons que viravam, parecia uma baleia dançando, enfim. Aí, todos os carros estavam estourados, alguns carros não estavam lá, o meu estava estourado, tinham roubado o som, na época eu colocava aqueles negócio no porta-mala pro som ficar mais forte, aquelas porcaria. E eu olhei e falei, minha mãe vai me matar, ela tinha razão, não era a hora de eu sair. E polícia, uma confusão... Quem é você? Eu falei, eu vim buscar meu carro. E você deixa a chave, deixa tudo, né? Falei, como é que a senhora para o carro aqui? Essa casa é de uma pessoa. Eles estouraram o portão. Tinha um jardim enorme na frente da casa. Usaram esse jardim como forma de estacionamento e roubaram todos os carros. Então isso não é novo, tá? Esse golpe é velho. Embora eles tenham sido sensacionais, eles não inventaram isso. Isso é antigo. Mas falando em excesso de confiança e de talvez assumir o risco, quem nunca foi na 25 de março de carro procurar uma vaga na ladeira Porto Geral? Sabe como é que funciona?
o cara fala pra você, deixa no neutro ou deixa no ponto morto, com o freio de mão. O Afonso não conhece. Ai, gente, ele tá olhando assim, nunca vai na 25. Não, pior que eu vou. Então, Mas eu vou de metrô. Você vai de metrô, então? Não, eu vou de carro. O dia que Mas você sabe vai onde eu de carro? estaciono? No estacionamento. No É que você é estacionamento do chique. Jockey. Então, é que você Que é ali em chique, cima, eu assim, na não, esquina. Eu tento arrumar uma vaguinha na ladeira Porto Geral. E aí, você tem que deixar o freio de mão puxado, por quê? Porque eles empurram o carro pra caber sempre mais. E muitas vezes eu pago antecipadamente, não com a certeza que o cara vai estar lá a hora que eu voltar, mas com a certeza que o meu carro vai estar lá a hora que eu voltar. Ou que não vai estar arriscado. Né? Que não vai estar arriscado, o pneu não vai estar furado. Gente. Então, a gente assume esse risco. Por quê? Eu posso parar lá no Jockey e dar uma caminhadinha, mas eu sou preguiçosa. Eu quero parar na porta da loja que eu vou. Você é consciente, Então- não é preguiçosa. Então, o que eu faço? Eu assumo esse risco. E aí é o que você falou, eu tenho a possibilidade de dizer eu quero estacionar aqui, porque eu sei o risco que eu estou correndo. Ou não estacionar lá no Jockey e descer a ladeira toda Mas caminhando. falando em direito, só pra gente finalizar aqui, porque a pessoa que foi A pessoa se vítima ferrou ali, isso, se Ellen. ferrou. Se Mas ela ferrou, pode não vai ver esse perguntar veículo se- nunca. Porque assistindo a reportagem, eles derrubaram uma casa há um tempo atrás, 2 meses atrás, provavelmente Limpar para fazer o uma terreno. construção, e deixaram aberto. Eles fecharam, trancaram depois. Mas independente disso, a pessoa, porque teve questionamentos a esse respeito, né? Ou pode vir a ter. E o dono da casa, o dono não do tem terreno? responsabilidade. Ele não tem responsabilidade. Não, ele é Coitado, vítima. Ele vítima é tão igual. vítima quanto. Então, a responsabilidade agora é da pessoa que correu o risco. E como o Sebastian bem aqui nos posicionou. Você assumiu o risco, agora já era, né? Muito legal isso, viu? Muito legal essa visão que o Sebastian trouxe. Mas o que vale aqui é que você fique atento aos golpes, né? Cada dia mais golpes, e não golpes novos, são golpes velhos, como você viu. A Duda aí, lá atrás, já passou por algo muito semelhante. Já caiu no golpe. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. É mais ou menos isso. Então fica atento aí, porque tem mais esse golpe. Pessoal, chegou uma pergunta pra gente, só que agora é por vídeo. Chegou uma pergunta por vídeo. Vamos assistir aqui pra saber exatamente o que a pessoa quer saber e o que a gente pode ajudar. Manda. Doutor Afonso, onde eu trabalho, eles nos obrigam a usar um ônibus fretado, mesmo a gente tendo outras opções de ônibus para usar. Eu gostaria de saber se eles podem realmente fazer isso. Bom, na verdade, a pessoa quer saber se ela é obrigada a usar o ônibus fretado que a empresa coloca à disposição. Na verdade, eu particularmente acho que é muito mais gostoso o ônibus fretado, Mas peraí, né? o ônibus fretado, a empresa está bancando essa despesa ou ela está obrigando a escolher, por exemplo, vocês que moram em Santos e vão trabalhar em São Paulo, tem que vir de ônibus fretado? Eu acho que tá aí a grande diferença, porque Bom, mas aí é muito mais caro se não for o ônibus exatamente. fretado. A empresa banca o fretado porque vai custar demais. Se ela está bancando, cabe a você dizer eu quero, não quero, mas também não pode escolher outra opção, certo? Certo. Agora, se a empresa está obrigando que você venha nesse porque ela acompanha o trajeto, porque ela sabe o horário, alguma coisa assim, aí não pode, né? Não, aí não pode. Mas na verdade o custo, por exemplo, se ele é fretado e você não tá tendo custo nenhum com isso, é um benefício que a empresa tá te trazendo. Com certeza. Agora vamos dizer que você venha com o ônibus, tu paga todo dia, tal, vai ter um desconto aí desse ônibus e aí você acaba tendo até um prejuízo financeiro. Ela não pode obrigar que você escolha este meio. Ela pode te disponibilizar o vale transporte, descontar um percentual Isso, do vai seu descontar o salário. percentual, exatamente. Mas cabe a você utilizar, se você quer vale combustível, né? Se você quer vir de Mas a empresa moto. é obrigada a pagar a condução, veja bem, ela é obrigada a pagar a condução de transporte público e fornecer um transporte quando não existe transporte. Exato. Ou pelo horário, porque parou de funcionar em determinado horário, ou pela pelo local. localização. Então, o transporte público não alcança. Então, tem casos, até eu já fiz um parecido, que a pessoa acabou por reclamar e a empresa não pagou, porque ela se recusava a andar com transporte público, falou que queria de outra forma e a empresa se recusou a pagar porque ela não queria. Então, ela abriu mão. E aí, a gente vai para uma eterna discussão. Mas, o fato é que você tem que entender o que a Eduarda falou. Do que a gente está falando especificamente, né? Da distância, tem outra opção, não tem? Como que fica isso falando do caso concreto, tá? Na dúvida, você pode procurar realmente o seu advogado aí para entender. Eu tô aqui dando uma lida aqui na pergunta só pra ver se a questão era essa mesmo, mas acho que é isso mesmo. Na verdade, eles podem obrigar? Não, eles colocam à tua disposição. Você pode se negar. Obrigar não, Você mas pode se negar, é o que né? tem, né? Tipo assim, não tem muito é o que fazer. tem. Tem uma coisa. Diga. O RH
O RH precisa conversar, precisa, né, ter um diálogo aí para tentar entender. Entre a empresa, o prestador de serviço, que é o cliente da empresa, o que trabalha na empresa, desculpa, e também quem presta o terceirizado. O RH, ele quer a proteção da empresa e por isso ele cria uma conexão. Por isso que eu digo, todos vocês que são do RH devem se ligar a esse programa. É verdade. É verdade. Você é do RH, independente da empresa que você seja, baixa aí, siga esse programa, porque você vai se organizar, se proteger, Se atualizar, né? se atualizar, porque assim você vai diminuir a oportunidade de sofrer consequências futuras. Yes, man! Ai, gente, Mas, eu ó, te amo, tá? Ó, mas essa dica que o Sebastian tá trazendo é verdade. Então, na verdade, você tá trazendo aqui pro programa essa pergunta pra gente, mas leva pro teu RH, conversa lá, fala, pessoal, eu queria entender melhor, eu sou obrigado, eu posso usar um outro ônibus, eu quero usar, eu tenho essa possibilidade, isso eu acho importante, tá bom? Então, esse diálogo, e pra você que é do RH, vê aí, aqui no Pode Legal, você vai vendo todas as situações que acontecem no dia a dia e que podem ser resolvidas com facilidade. Olha só essa matéria que tem aqui pra gente comentar. Um fiel ganhou na loteria, ganhou uma bolada na loteria, só que ele pegou o prêmio todo aí e deu de presente pra Igreja Universal. Só que ele se arrependeu e o juiz mandou devolver. Afonso, ele deu o dízimo. Ele não é tão louco assim. Não, mas calma aí. Ele deu Não, mas um não. dízimo. Não, mas ele deu um carro. Mas Ele deu um carro. Não, mas o dízimo é 10%, é dízimo. Não Isso, foi ele deu o 10. todo. Não, ele deu 10%. Não, mas ele deu um carro. Não, mas Ele deu um tudo. carro Mas pelo que e eu o entendi- dízimo. Não. Ele deu 10%. Ele ganhou 1 milhão e pouco. Aí ele deu 10%, mas ele pegou e deu um carro ele também. deu 10% Passou do dos valor 10%. que ele Passou. ganhou. Ele deu pra igreja. Só que ele E não ele recebeu deu- as bênçãos financeiras, porque ele achou que ele ia receber bênçãos. Ele não então. recebeu as bênçãos. Mas sabia de uma coisa? Desculpa a minha liberdade já de antecipar. Assim, na Bíblia, a quem mais tem, mais lhe será dado. A quem menos tem, mais lhe será tirado. Então, se ele tem postura de carência, carência ficará. Exatamente. É, Mas a postura diz tudo. Agora, a gente também teve aquele caso da Andressa Urach, É, né? A eu ia Andressa falar Urach, isso. aquela moça artista, modelo, depois ela voltou pra prostituição, ela era prostituta, e daí depois ela virou modelo, não sei o quê, aí ela engravidou, aí ela voltou pra prostituição grávida, aí o marido foi buscar, ela desprostituiu de novo. Enfim, ela teve casos aí de ter dado Vários carros, vários é. carros, várias Land Rover, né? Amém. Pra lembro igreja disso. e tal. Amém. Então, mas depois parece que ela não concordou, achou que tinha que pegar de volta. Mas a grande sacada desse processo, desde a época dela, né, que eu fiquei indignada com tudo isso, porque a igreja não está com uma arma na cabeça dela dizendo Sim. me dê. Exatamente. A igreja está lá Aberta. fazendo o trabalho dela de Me dê. missão, de fé, e você dá porque você quer. Sim. Tá? Olha eu aqui, me dê. É o que eu faço toda semana. Eu peço pro Afonso, tem tanto carro na garagem, dá um pra mim, mas não tá funcionando. E aí, o que aconteceu nesse caso foi que ele entregou o dinheiro, 10% do valor que ele e a esposa ganharam. Então, eles eram um casal, ganharam na loteria, deram 10% desse valor pra igreja, deram um carro pra igreja, se separaram. Quando eles se separaram, cada um ficou com metade do saldo E deram desse 10% dinheiro. cada um. Não, e ela entrou com ação dizendo que ela não queria ter dado esse valor para a igreja e o juiz foi e chancelou parcialmente o pedido dela, porque ela pediu para devolver o carro também. Só que o carro não foi devolvido. E aí, quando você lê a manchete, fiel da prêmio da loteria Igreja Universal, arrepende-se, o juiz manda devolver, o juiz não mandou devolver porque ela se arrependeu. O juiz mandou devolver porque a forma em que foi doada não demonstra que foi de forma correta, que o negócio jurídico foi perfeito Ah. e O que ela Leão tinha... não estava participando dessa história. Entendeu? Nossa, Sebastião, é isso. É isso. Imposto de renda, querido. Ele quer participar da bênção. Porque o carro o juiz não devolveu. Por quê? Porque ela pegou o documento do fez a DUT e transferência. fez a transferência. Ela deu porque ela quis.
O juiz não fez ela devolver, a igreja devolver o carro, mas fez devolver esse valor que foi dado, que foi o dízimo aí, e só da parte dela, tá? Lembrando que quem entrou com a ação foi ela depois do divórcio. O juiz fez devolver por conta disso, porque teve ausência de requisitos legais no ato de doação. Faltou o leão. Ó, deixa eu só ler aqui a matéria pra vocês entenderem que tá engraçado, né? O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A autora do processo, a Sônia Maria Lopes, alegou que frequentava com o marido o templo desde 2006 para alcançar sucesso financeiro, profissional e familiar. À época, o marido era gari e contribuía com 10%. Como é que é? Desculpa. Não. O marido era gari. Para tudo. Você falou o quê? O marido era gari. Tem uma vassoura aí pra mim? Eu vou varrer aqui o chão. Não, mas olha, não, eles vou te falar. frequentavam a igreja para obter sucesso Eu vou financeiro. ligar Deu mentira. certo. Deu certo. Se eu fosse advogar pra igreja, eu ia falar, mas meu amor, você era Mais do ganhou que na isso. loteria. Enfim. Enfim. Tá. À época, o marido era gari e contribuía com 10% do salário para obter graças divinas. Em 2014, o marido da mulher ganhou 1,8 milhão na Loto Fácil. Amém! Amém! O homem transferiu o dízimo para a igreja, que correspondia a 182 mil, e depois doou mais 200 mil, com a Aleluia. promessa de que sua vida seria mais abençoada. Aleluia. Mas em 2015 eles se separaram e dividiu o que ainda sobrava E do a bênção prêmio. dele ainda. Então, Deus seja louvado! Gente, a fé. Não, mas peraí, mas aí doaram mais. Em 2000, recém-separada, a Sônia decidiu fazer mais doações, porque ela falou, Aleluia. já que ele doou e deu certo, vamos doar mais. Ela transferiu um HB20 e mais 101 mil em dinheiro. A Fiel disse no processo que fez as doações porque estava na busca de bênçãos financeiras. Mas ela já teve uma benção lá atrás, então. Mas quer outra? Você acha que a pessoa não e pode aí, ter outra bênção dessa ela se financeira? arrepende. Agora devolver 1 milhão e pouco que pode ter vindo pela fé, ela não Porém, 8 anos depois, ela não se sentiu abençoada. Oh, meu Apesar de ter Deus. feito doações, frequentou a igreja, mas disse que não alcançou a ápice. Como é que é? Afirmou que deixou de frequentar a igreja por não ter alcançado a ápice prometida nas Deus. pregações. Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Como não? Então, eu acho engraçado que aí a igreja deveria falar pra ela, então me devolve o 1,8 milhões que você recebeu. Assim seja. Mas você Por acha quê? que foi a igreja que fez ela ganhar na loto? Não. Também? Não, A fé. não sei, depende. É a fé dela. A fé. A fé dela. Mas, Foi a fé. No cartório eu Acho que dou foi a fé fé. dele, né? exatamente. No cartório eu A dou fé fé. dele, A não era dele. dela, né? Não, Por isso porque que a pra ela dela não deu certo. O dela não deu certo. Ela Ai, Eu fez dou uma fé. barganha. Dou fé Eu dou pública. fé. Eu dou fé. É, exatamente. Não tem conversa. E no cartório foi dado fé Foi dou na fé. transferência do carro. Eu dou fé. É, Então com Deus não se brinca. é. Mas aqui o juiz fala que o erro foi da forma que foi feita mesmo. Exatamente. Só que do jeito que Que parece que devolveu, parece, né? Parece que a igreja tá errada em receber. De jeito nenhum. Toma Não é cuidado isso. você aí que acha que vai doar pra igreja e depois vai receber de volta, porque não vai não. Não existe Nem isso. é pra Pense igreja. também, Nem se é pra você- igreja. Eu posso falar? Se você tem fé e você acredita que foi isso e você acha que a forma de retribuir é financeira, faça. Tem gente que retribui de outras formas. Vai prestar um serviço voluntário dizendo, olha, eu tive um ganho tão maravilhoso que agora eu vou devolver isso que Deus me deu prestando serviços, ou eu vou fazer tal coisa. Tem gente que acha prático, eu vou fazer a transferência bancária, porque a igreja Sinceramente, também tem que se manter. É Sinceramente, o a de gente cada um. nunca deve devolver. E a gente nunca deve pedir. Porque tudo já está aqui em nossas mãos. A gente nunca devolve nada. É nosso. Nós nos equivocamos a todo momento. Quando pedimos porque achamos que não temos, então não teremos. Trabalhe direito com a sua relação com Deus. Deus está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Quem pede é porque não tem. Relaxa. Seja grato ao que você já tem, ao ar que você respira, ao coração que bate em seu peito, ao sangue que circula em seu corpo. Deixa de ser medíocre. Deixa de ser pequeno. Abra suas conexões com a bênção que já está direcionada à sua existência. E se deu, Show. assuma a postura que você teve naquele momento gente não e não tem depois poder de de 8 dar, anos porque não é e nosso, tudo é vir emprestado. pedir de volta porque se Ah, arrependeu. Mas a gente não dá, porque tudo é emprestado. Ô Sebastião, se essa moda pega, daqui a 8 anos meu marido vai começar a pedir de volta tudo que ele me deu. Não, ele não pode. Ele não Não, pode. isso aí Ele não vai não funcionar, pode. não, Ele pelo não pode. amor de Ele não Deus. pode te pedir nada, sabe por quê? Que ele me deu.
Não, ele não te deu porque não era dele. É do universo. É. Você tem Eu porque mereci. é do seu mérito. merecimento. É seu. Merecimento, uma E mulher se, dessa tem que... se houver alguma manifestação dessa natureza, ele será... Não vou falar. Castigado. Ele terá problema. Tá vendo? Pode Já, falar. já foi Dá o dito recado. aqui, já foi dado o É melhor recado. que ele não faça isso. Bom, vamos lá, Recado, tem mais uma vamos. pergunta que chegou pra gente aqui, essa pergunta tá legal. Doutor Afonso, a minha mãe, já falecida, teve uma união estável com meu padrasto. Ela já tinha uma casa e um terreno, que hoje meu padrasto diz ter direito à metade dele. Ele saiu do imóvel, mas deixou seu filho na casa. Eu moro no mesmo terreno e pago IPTUs atrasados o terreno inteiro. Como devo agir nesse caso? Vamos dizer, ela já tinha esse imóvel, mas ela faleceu. Então não houve separação, Mas né? A antes gente tá de falando mais de nada, herança. ele e ela tinham uma união estável. Vamos partir do pressuposto de que o regime dessa união seja a comunhão parcial, Parcial de de bens. bens. Sim. Significa que o que tinha-se antes do relacionamento Não se comunica. Mas quando Então, se- morre, morreu. Só que aí Mas peraí, morreu. ela já Ela tinha morreu. essa casa. Tudo bem, mas ela morreu, ele virou herdeiro. Não. Não. É Eu o acho que artigo não. 1658. Não vai ter, não vai Não. receber No metade? regime de comunhão parcial, Não. comunica-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, casamento. ou união estável, porque fica equiparado quando a gente vai falar da comunhão parcial, tá? Do casamento, com exceções dos artigos seguintes. Aí ele fala: exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar. Tá, mas vamos dizer, morreu. Isso mudou. Morreu. com o E Código aí? Civil de Então se 2002. morre, Peraí. não muda, vai Não continuar muda. dessa Vai forma. depender Porque- do regime de casamento. Porque a gente tem que lembrar uma outra coisa. A diferença entre meiro e herdeiro. Isso, aí esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? O que é o meiro? O meiro é eu e o Afonso somos um casal, a gente adquiriu bens, Isso. ele morreu. Vou matar ele na situação, tá? Tá. Ele morreu. Significa que 50% desses bens são seu, meus por isso. direito como meira. E meiro não recolhe imposto de transmissão causa-mortes. Sim. Porque morreu é meu, eu não tenho que pagar pro fisco. Aham. Agora, os outros 50% vão para os nossos herdeiros lá para baixo. Então, a questão aqui é que ela já tinha essa casa. Já tinha, Então, era nós dela. nos casamos. Só que eu já tinha uma casa, Uhum. tá? E aí eu morri. No que eu morri, essa casa vai para baixo. Não vai vem para pra os mim. meus herdeiros. Não porque pro você lado. não é meiro de uma coisa que eu já tinha. Certo. Ok. Correto? Ok. É. Então, nesse caso, pra você que tá fazendo a pergunta, já entendeu, né? Ele não tem direito à metade, não é dele. Isso, e ela Ah, pergunta, eu moro no mesmo terreno, pago os IPTUs atrasados e, E como ainda devo cobra agir? dele. Primeira coisa, Vai se a sua pagar. mãe faleceu, faça o inventário. inventário da sua mãe. Só que aqui tem uma questão. O filho do cara tá morando na casa ainda. Manda então dá trabalhar. até pra cobrar aluguel. Exatamente. Dá até pra cobrar o aluguel. IPTU que ele deixou de pagar a parte que ele... Exatamente. Manda o cidadão trabalhar. Manda Vai trabalhar, vagabundo. O vagabundo vai trabalhar. Ah, vai trabalhar, man. Você tá querendo o quê? Que ela acha que a vida é A fácil. vida é fácil? Mas o que é ela fácil, tem, é o que uma ela benção, tem que mas fazer, trabalhando. como ela tem que agir, meu amor, você tem que agir rápido. Sim. Porque daqui a pouco esse cara vai pedir usucapião de um imóvel que é Yes, seu. Porque ele tá man. morando lá. Ele tá agindo como Vai se dele fosse regularizar. sem Rápido, escudo. ligeiro, acelere. É. Gente, uma coisa muito engraçada. Eu tava assistindo esse final de semana um filme, até do saudoso Paulo Gustavo, né? E foi muito legal o filme que eu tava vendo dele. E aí teve um velório no filme. E Os Homens São de Marte, alguma coisa assim, o filme. E aí teve um velório, e foi um velório chique, com festa, tal, música, né? E aí no final eles davam o cartãozinho e falavam: se a senhora morrer, né? Se a senhora morrer, fale comigo. Se a senhora morrer, morrendo, né? Fale comigo. E aquilo soa engraçado. E aí chegou uma matéria aqui hoje no programa que me fez lembrar exatamente o filme que eu vi de fazer um velório diferente. As pessoas hoje em dia querem um velório mais animadinho, não querem um velório triste, né? E aí fez um velório animado. E aqui a família do rapper Guney fez aqui um velório com o corpo dele pendurado numa boate. Você viu a imagem? Ai, gente, dá até um Eu confesso que eu não vi a O corpo imagem. pendurado, assim, ele arrumado, normal. Mas você acha errado? Veja, cada um vai expressar do seu jeito, né? Eu, particularmente, se fosse da minha família, não gostaria. Mas, desde que Eu você até não acho um esteja... velório com música, com petit Gente, eu já vou four. deixar avisado aqui. Beleza. Se eu morrer, eu quero saxofone entrando. Olha. Pá,
entendeu? Ela tem Não quero dúvida. todo Você quer mundo que entre aquela Se música? eu morrer. Por favor, se eu morrer, se você Ela vai ser- providencia Eu um organizo evento, teu velório. eu quero um evento, entendeu? Morrer uma celebridade. Esse detalhe não pode ser passar em... Não, eu acho legal um velório animado. Eu acho que a gente tem que lembrar da pessoa com alegria e E tal, eu né? acho que o momento já é triste. Você não tem curiosidade de saber quem vai no seu velório? Nossa, muita. Eu tenho. Muita. Às vezes eu vejo aquelas novelas que o cara fingiu que morreu. Eu penso em fazer isso, sabe? Só pra ver quem Só é que pra ver vai. quem vai, né? Eu acho que o meu vai bastante gente. Sei que no seu, Suelen. Ai, no meu acho que... Eu espero que Eu todo vou, mundo, tá? né? Se eu estiver viva, eu vou. Se eu Ah, estiver mas eu morta, quero que eu vou te façam as acompanhar. homenagens agora. Mas enfim, eu vou ler a comida, matéria né? aqui, que a gente tá falando do velório aqui, olha aqui. O funeral do rapper Gunna nos Estados Unidos gerou polêmica nas redes sociais. O corpo dele ficou pendurado numa boate enquanto luzes coloridas iluminavam a pista de dança, onde várias pessoas dançavam, conforme é possível observar no vídeo que viralizou. A família... disse a emissora Fox que foi exatamente assim como eles queriam honrar sua vida. A festa, né? A festa ocorreu no último domingo na Bliss Night Club na cidade de Washington e seu enterro foi realizado. Mas será que aqui no Brasil a gente pode, por exemplo, fazer um velório numa balada? Não, eu fui pesquisar sobre isso. Por quê? O que a gente pode? No Imagina, Brasil... eu pego o corpo e saio levando ele pra algum lugar. Não. Então, mas assim, Tem que falam do levar- vilipêndio, né? Que quando você desonra, quando você desmerece o corpo. Bom, mas de aqui alguma será que forma, foi assim, mas isso desmerecido? Não, porque aconteceu, né? existe a legislação específica Do que fala cadáver, sobre né? isso, do cadáver. Existe a possibilidade de você velar em residência, mas não existe previsão legal dizendo que você pode velar aonde você quiser. Eu acho que Mas também não há uma depende- proibição. Mas é estranho, né? Não sei, eu acho Não, bem complicado. mas se não há uma Mas, proibição- gente, eu conheço, sabe, gente que faz festa de divórcio com o casal. Então, eu acho Eu que conheço festa... também. Isso é o de menos, né? Eu Então, conheço. festa do velório, eu acho que tá tudo bem também. É, cada Mas um é festa na cada um, balada né? do velório? Ah, mas é moderno, gente. Era a vontade do menino. Olha a cara dele, ele era jovem. Ele não queria... Ele não, e outra, Sabia que um dia desses eu vendi agora meu barco, mas eu tinha um barco e aí um amigo me pediu o barco emprestado pra fazer o velório da família tá dele. vendo? E foi lá jogar tal, fizeram um velório, mas não foi muito animado, assim, era uma música Mas lógico triste que e não é um tal. velório animado. Mas isso aí não tem na balada? Você não quer o seu animado? É verdade. Você tá dizendo? É E- verdade. Acabou de falar? Não, é E que o Sebastião, e momento você? é triste, então... E você? Eu posso compartilhar um momento... Por favor. Pode. Lá Só vem. existem Tá com a palavra. vários, né? Eu sou Matusalém, então eu posso dizer coisas. Eu tive a oportunidade de conversar e conhecer um legista chamado Adelino Polineto. Tornou-se meu amigo. Na verdade, eu estava no posto de gasolina, a esposa dele me viu ali pagando as minhas bobagens que eu estava comprando. Ela, meu marido, eu te amo você também. Te amo você também, foi o que ela falou. Então, beleza. Então, quero que você conheça meu marido. Aí eu fui até o carro onde ele estava fumando o cachimbo e cheio de tatuagem. Eu falei assim, olá, tudo bem? E ele falou, meu nome é Adelino e tal, e esfiou assim a mão no cartão, no bolso, tirou o cartão e me entregou. Ele falou, faço votos que você não precisa dos meus serviços. E Você ficou curioso e sabe o que ele era. é um legista. Ele era um legista. Eu falei, eu li, falei, eu preciso dos seus serviços. Eu quero conhecer como funciona. E então assim eu fui no IML, né? Depois de muita resistência dele, conhecer os serviços. E lá estando, estou resumindo, tá? Tá. Fui visitar as entranhas da empresa que cuida dos cadáveres, e lá ele abre os cadáveres e tal, e assim eu acompanhei e tal. E o que acontece? Ali foi uma grande oportunidade, como em outros momentos, de celebrar a vida. Porque esse corpo inanimado, aquele corpo inanimado, ele é uma energia que ali está quando não está mais, é apenas um pó inanimado. Então, assim, a gente valoriza a vida nesses momentos. E quem dá poder ao seu ânimo é aquele corpo inanimado ou a consciência da sua presença aqui agora? Então, diante dessa experiência, eu disse, cara, que bom, eu estou respirando, meu coração está batendo, que demais! Esse corpo está inanimado, mas eu estou aqui. Então, Verdade. essa conexão
da vida e da não existência da vitalidade no corpo é muito importante. Daí vem a física, a biomecânica, a física quântica e tudo mais. Todo esse universo da ciência existente em nós, que muitas vezes a gente é ignorante, isso aí é manifestação cósmica. Você ouviu o barulho? Um barulho aqui no estúdio. É o que você tá Mas falando. só me fala uma coisa, para encerrar com chave de ouro aqui. Você se sentiria, vamos pensar que o corpo sem movimento, sem alma, sem nada, mas que você já foi para um lugar melhor. Assistindo tudo isso, você se sentiria feliz com uma manifestação dessa? Ou você acharia um absurdo, uma falta de respeito com o De seu corpo jeito que tá nenhum, ali? nenhuma das duas coisas. Porque aquele corpo é apenas um inanimado. O que importa é a minha energia, é meu estado presente. Independente de onde ela esteja atuando, ela é plena. Isso aqui é apenas um símbolo. Isso que determina a minha existência. E que energia maravilhosa, amei. Valeu. Muito bom. Bom, chegou mais uma pergunta pra gente, agora é por vídeo. A gente quer saber exatamente aqui o que é que a pessoa quer perguntar aqui pro pessoal do Pod Legal. Desenrola número 5 aqui, bora lá. Doutor Afonso, chegou uma conta de luz com valor exuberante, passa de 10 vezes do valor normal. Não paguei a conta e eles cortaram. Isso pode? Na verdade, não pagou a conta e o valor veio muito alto. Então o Peraí, valor desculpa, passou 10 vezes. Ela falou exuberante? Exorbitante. Exorbitante. É exorbitante, tá, desculpa. eu não entendi. Exorbitante. A conta parece que o valor passou 10 vezes o valor da conta dela. Ó, vamos lá, querida. Não tá errado cortar a sua energia porque você Porque não você não pagou. pagou. O que tá errado é você não reclamar antes que isso aconteça. Então você tem que tomar uma iniciativa, abrir um chamado para que sejam tomadas providências e evite a suspensão. O que não pode é você achar que alguém vai trabalhar por você. O que não pode é você achar que, nossa, eu gasto 100, agora eu gastei 1.000. Eles têm que entender lá no sistema que eu Não, não precisa gasto fazer 100. a Não, ninguém tem que reclamação. entender nada. O sistema é automático. Você que tem que ir lá abrir um chamado, uma reclamação e dizer, olha, isso aqui tá fora de padrão. Antes, eu não vou pagar, eu quero que seja suspensa essa cobrança até que haja uma avaliação se o medidor tá errado, ou se alguém tá roubando a minha energia, ou se meu filho tá usando demais, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas cortar a energia porque você não pagou é um procedimento correto. E o passo a passo que você tem que você pode, né, utilizar. O primeiro é administrativamente fazer uma reclamação, fazer os questionamentos, pegar o número de protocolo, anotar tudo. Ou você pode entrar em contato com um advogado ou até mesmo com a Defensoria Pública também para eles analisarem. A única questão que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o que a doutora Eduarda falou, que é você fazer isso em tempo hábil para que seu nome também não seja negativado, para que a sua energia não seja cortada, tá? Então, aproveite para fazer tudo isso antes. Perfeito. Nesse caso, você falou da Defensoria Pública, Sim. né, Su? Vamos explicar o que é a Defensoria Pública? Que muitas vezes a gente não fala e as pessoas Sim. acabam não entendendo. E eu acho legal falar sobre a Defensoria Um dos Pública. princípios do nosso ordenamento jurídico é promover, principalmente constitucional, é promover o acesso à justiça. Então, há essa garantia que o Estado como um país, ele tem que prestar para todos o acesso à justiça. E uma forma disso acontecer é através da Defensoria Pública, que são, vamos dizer assim, advogados que trabalham para você de forma gratuita quando você consegue comprovar que você não tem condições de pagar um advogado de forma particular e habitual. Então, todos nós aqui temos condições de procurar a Defensoria Pública quando não se tem condições de pagar um advogado. Lembrando que o advogado não é um voluntário, ele é remunerado, mas quem Sim. o remunera é o É Estado, o Estado. e não você particularmente. Isso, exatamente. Boa colocação. É legal falar isso porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, Sebastião? E que pode procurar, se não tem condições, assim, eu não consigo um advogado. Não, consegue. A Defensoria Sim. Pública possibilita isso, né? Sim, tem um detalhe importante dentro desse universo que muitas vezes a gente abdica dessa condição, estar presente, estar atuante no que está acontecendo agora. A gente deixa para amanhã o que pode ser resolvido agora. Nós vamos eliminar nossa cárie escovando agora o dente, não deixando para que o dentista faça o trabalho de limpeza. Então, assim, nós temos que assumir a responsabilidade do que está acontecendo agora. Pois, do contrário, nós teremos um problema a posteriori. Então, essa celeridade é a presença de espírito, do que
Olha que interessante, presença de espírito. Mas é. Às vezes nosso espírito está adormecido e deixa as coisas acontecerem. Isso. Presença de espírito, estarmos presentes. Mesmo estando alguma coisa acontece, devemos procurar os nossos guardiões espirituais, nossos advogados, e nos fortalecer diante desse cenário. Tá certo, não, mas é isso mesmo. E ação, né? A pessoa precisa ser rápida na ação, fazer. Como esse caso aqui da pergunta que você mandou, né? Aconteceu, resolve na hora, vai atrás, procura um advogado, tira uma dúvida. Vem num programa como esse, às vezes você tá na dúvida, manda a pergunta aqui pra gente como você fez. Eu acho que esse é o caminho, que não pode ficar esperando a banda passar aí e deixar as coisas acabaram prejudicando a sua vida. E a gente tem aqui um caso muito triste, que é um caso aí do ex-Big Brother aí, Rodrigo Mussi. Eu fico pensando que o pessoal que tá dentro da casa ainda, né? Nem imagina o que aconteceu com o cara. Que e eu não sei como é que tá a situação dele agora, Duda. Você tem ouvido como é que tá? Tá ele estável, tá bem? mas ele tá ainda... Tá mal, né? Tá internado. Tá estável, porém estar estável não significa que está bem, Isso, né? Exatamente. Porque falar tá estável, assim, a situação não é... Mas eu vou ler aqui a matéria. O motorista do aplicativo que levava o ex-Big Brother, Rodrigo Mussi, é autuado por lesão. Ele disse à polícia de São Paulo que dormiu ao volante antes de bater. A polícia suspeita que Rodrigo não estaria usando o cinto de segurança no banco traseiro quando o veículo bateu na traseira de caminhão na quinta-feira, no dia 31. O ex-participante está internado ainda no HC em estado delicado. Vamos lá. Posso falar? Pode, fale. Posso falar? Não, eu achei esse caso interessantíssimo, porque quando a gente fala em lesão, a gente pensa em Código Penal. E nesse caso, a gente está falando de Código de Trânsito Brasileiro. Porque é uma pena prevista no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Certo, olha tá? que legal. Eu achei isso super bacana e eu acho legal a gente falar Sim. para quem está nos assistindo, porque a gente sempre pensa em lesão como um ato de, eu quero machucar, aí tudo bem, existia o dolo ou culpa, mas de lesionar no sentido de ser um crime. E aqui é um crime, mas é um crime previsto no Código de Trânsito. O que significa isso? Os motoristas, em geral, têm que entender o tamanho da sua responsabilidade. A gente não conhece, embora seja público, a gente não possa alegar o desconhecimento da lei, mas o Código de Trânsito brasileiro tá aí. A gente só sabe do Código de Trânsito que não posso dirigir usando fones de ouvido, porque é a multa que todo mundo leva. Agora, esse tipo de situação foi excepcional, a divulgação dele ter sido autuado por essa lesão corporal, para que haja esse conhecimento e repercussão geral sobre a responsabilidade de quem dirige. O taxista, o motorista de aplicativo, né? Então... Eu vim pra cá hoje, só pra comentar, eu vim pra cá de Uber hoje. E assim que eu sentei, eu esqueço, às vezes, quando eu tô de Uber, de colocar o cinto. Quando você vai na frente, é automático, né? Você sentou na frente, você põe o cinto. Agora, quando você senta atrás, às vezes esquece. E eu esqueci. Aí o rapaz falou, pode, por favor, colocar o cinto, porque agora o aplicativo está cobrando. Enfim, não sei como que é essa cobrança. Não, exato, eu mas tava ele lendo fez aí eu falei, mas e se alguém se negar? Ele aí que tá o problema, né? Tipo assim, se alguém se negar a Você colocar... tem que falar pra pessoa sair. Né? Mas é complicado. Mas aí eles já estão falando agora, né? E isso foi, de certa forma, teoricamente bom, porque foi exatamente o que diz que levou ele a ter todos esses problemas. Porque ele voou do carro, né? Porque não tinha nada que O motorista ficou bem. Porque ele tava de cinto. Mas não era, pelo que eu vi, não sei se confere, que não era a primeira vez que esse motorista também tinha tido alguns problemas. O problema não foi só o cinto. Por que ele foi autuado por lesão corporal? Porque ele dormiu ao volante. E aí a responsabilidade dele como condutor. A obrigação do passageiro era colocar o cinto, mas não significa que ele não sofreria lesão nenhuma. Sim, ele poderia sofrer menos lesões do que acontece com ele. Mas a chave aqui da autuação dessa lesão corporal é porque ele dormiu ao volante. E ele, como motorista de aplicativo, ele tem que estar 100% no exercício da sua função. E ele não estava. A partir do momento que ele dorme dirigindo, ele não está. E não é a primeira vez, pelo que diz algumas outras parece que sim. Reportagens, né? Parece que sim. Parece que sim. Uma Uma judiação, né? E aqui ele fala, olha, motorista só viu o airbag na minha cara. Tipo, dormiu total, né? Só Ele viu a hora que assumiu que abriu o dormiu, airbag. Agora, Duda, se tivesse sido orientado por um advogado aqui, ele teria talvez não ter falado isso. Pode falar isso. Não tô dizendo assim, mas no sentido assim, de que o fato dele ter dormido...
Então, é isso que eu tô falando. Ele acha que é normal ele chegar na televisão e dizer... E falar, eu dormi. Gente, Ele não foi culpa minha. Eu dormi. Então, mas aí Dormir tá. é Foi culpa culpa dele. cidadão. Mas quando ele fala, não foi culpa minha, ele tá desconhecendo a legislação de que ele teria culpa ao dormir, culpa né? de Porque é como se dormir fosse é uma sua. defesa. E por isso que eu digo, ele deveria ter sido orientado no Com sentido de que certeza. isso é errado. Exatamente. Dormir não é uma fatalidade. Dormir é uma culpa. Você tinha que estar preparado para exercer a sua função do início ao fim. Se você dormiu no meio do caminho, você não exerceu ela com competência. Então, eu vou falar, não foi culpa minha, eu estava dormindo. Dormir foi a sua culpa, meu querido. Se você não tivesse dormido, nada disso tinha acontecido. E olha só o que ele alega aqui, que ele estava trabalhando por 3 horas e 30 minutos, e aí ele parou para descansar, depois ele atendeu a chamada do Rodrigo, e ele fala que ele tinha acabado de assistir o jogo. O torcedor do São Paulo, o ex-BBB, tinha acabado de assistir o jogo o Rodrigo. do Palmeiras no estádio do Morumbi. O Tricolor venceu por 3-0 na primeira partida. Isso foi o Rodrigo, né? Ele foi buscar o Rodrigo no jogo. E aí aconteceu tudo isso. Mas o motorista acha que ele está com a razão. Quando ele fala, gente, eu dormi. Mas por quê? Porque desconhece. Porque desconhece a legislação. Sebastião. Eu quero que vocês registrem isso, porque eu vou dizer. Eu estou no melhor podcast do Brasil. Arrasou! Esse podcast está dizendo que é pod legal. É legal, é legalista, é adequado à nossa abertura de consciência. Eu estou no melhor podcast que o Brasil poderia ter gestado nesses momentos mais recentes. Obrigado por me convidar e estar aqui, porque não há possibilidade de pensar num podcast melhor que esse. Que legal, Sebastião. Ele é legal, ele é legalista, ele é esclarecedor. E você que está adormecido na ignorância, abdique dela. Se conecte com o Pod Legal. É isso aí. Olha. Nossa, e olha, vou te falar que prazer imenso Bonito. ouvir tudo que você tem para compartilhar. É mesmo. Porque é muito muito rico. bacana essa troca de informação quando a gente fala de um assunto de interesse público e que tá na mídia, e a gente às vezes fica aqui só na parte técnica e você vem com uma visão totalmente fora da caixa e contribui imensamente essa para visão- troca. Mas essa visão fora da caixa, ela é uma caixa maior, tem uma outra caixa dentro dessa caixa. E que eu quero deixar bem claro para que todos os telespectadores, Os seguidores, os internautas, inscritos. tal, entendam uma coisa: nós estamos num território sul-americano brasileiro e nós estamos gerando conteúdo aqui no Brasil para o mundo inteiro. O Brasil é o país mais viável que eu entendo que existe no planeta Terra. E que pessoas extremamente viáveis estão proporcionando essa clareza. Se você não quiser esclarecer-se, parabéns, é opção sua. Se você quiser abrir suas conexões, parabéns, mérito seu. Mas se conecte com esse programa que é maravilhoso. Que legal que o Sebastião está dizendo, mas é bem isso, gente, se a gente for pensar, né? Hoje a cultura, o conhecimento tá ao nosso alcance, né? Você pode simplesmente num podcast, quando você tá aí fazendo teu exercício, quando você tá numa esteira, você pode escutar. Então essa conexão de entender que você pode hoje ter acesso à informação muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente era tudo mais difícil. Você tinha que ler um livro, Não, hoje em dia você lê um livro fazendo esteira, né? O Você livro tinha que tá ir ali. na biblioteca buscar a Barça. Nossa, buscar a biblioteca, o A livro, Barça. tinha que devolver em 2 dias. Há contestações. Ah, é? É, Diga. Eu sou a própria pessoa que contesta. Fala. Porque eu sou resultado de... Furei a oportunidade de ir na escola para estudar na biblioteca pública. Olha aí. Eu nunca acreditei no que eu li. Eu duvidei e transformei o que eu li em algo que possa fazer parte da minha vida. O poder está em mim. Não está no livro, não está no que eu ouço, no que vejo, mas no que eu vivo. Verdade. Então, Também. quanto mais informação absorver, melhor para esse computador aqui funcionar, né? Quanto mais informações vier, mais dúvida eu terei e irei desejar. Português é maravilhoso. Vou buscar desejar, praticar para ver se isso funciona. Show. Muito bom.
Bom, vamos lá que a gente tem mais uma pergunta que chegou aqui pra gente, tá? Ó, essa perguntinha aqui. Doutor Afonso, eu fui acusado de furto numa festa. Esbarrei em uma moça e ela me acusou de ter pegado seu celular. Os seguranças do local me tiraram da festa e me levaram pra revistar, onde tive que tirar até a minha roupa. Me senti muito humilhado. Como é que eu faço pra registrar essa queixa? Gente, que situação grave, né? Nossa, e isso que absurdo. tem acontecido com frequência. Que absurdo. Su. Na verdade, duas coisas aqui, vamos separar. Primeiro, quem te acusou, e se ela não tiver provas, além dela ter que pagar para você aí danos morais, lógico, se você for procurar a justiça, ela te imputou um fato criminoso. Nesse caso, sim, é calúnia. Né? Um dos Aí sim, crimes... aí é sim, calúnia, aí sim. Calúnia, tá? Isso, a calúnia está aqui no artigo 138 do Código Penal, então é importante você saber disso. Mas além dele ter te imputado ali um fato criminoso, há também danos morais da pessoa que te acusou e do estabelecimento que não tomou o cuidado de lidar com essa dúvida, com essa acusação, de como que ele foi E houve um resolver excesso isso. aí, né? Excesso. É. Sem provas, sem o meio adequado para fazer isso. Então, procure aí o seu advogado, porque com certeza você vai ter aí uma indenização. Show. Du, alguma colocação? Não, foi Essa perfeita. daqui eu acho que a aula foi dada, né? Gente, é isso. Olha, como você sabe, o Pod Legal é o podcast que é legal, que a gente fala de direito de forma descontraída, sempre batendo um papo bacana, enfim. E hoje o programa foi sensacional. A gente contou não só com a presença dessas duas especialistas maravilhosas, mas desse convidado ilustre, esse cara que é um amigo querido, que é um cara bacana, que toda vez que tá junto, que traz aí essas reflexões super inteligentes e que fazem a gente refletir bastante sobre a nossa vida e o lugar que a gente ocupa aqui na Terra. Eu queria agradecer demais a participação de todos vocês, principalmente de você que tá aí com a gente em casa. É importante, agora o Pod Legal tem horários diferentes aí, a gente tá toda terça e quinta às 12 horas pra ser a tua companhia na hora do almoço, pra você bater aquele papo legal com a gente aqui na hora do almoço. Agradecendo demais a sua participação. Sebastião, obrigado, cara. Foi demais ter você aqui, viu? Curtiu? Adorei, sinto-me lisonjeado, fortalecido e me dou a liberdade de convidar todos vocês que estão aqui para seguir o negrão que vos fala no Sou Eu, Sebastião. Seja você também, Sebastião, fortalece o negrão porque... Modéstia à parte, eu penso que mereço. Penso não, creio. Obrigado, Merecimento é a Sebastião. palavra de hoje, hein? É verdade, né? É a palavra do programa. Dudinha, obrigado, viu? Obrigada a você, que prazer enorme, muito obrigada. Obrigada a você, que você não se inscreveu também, se inscreve no novo Exatamente. canal do programa da segunda temporada. Não esqueça, chame os amigos. Quanto mais gente, mais a gente vai conseguir levar informação para o público, que esse é o nosso objetivo. É Obrigada. isso mesmo, obrigado, Duda. Sempre bom ter você. Suelen! Ai, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Assim, aprendi muito com o Sebastião hoje, com as falas dele. Sempre aprendo aqui, sempre cresço. E é uma oportunidade muito grande estar aqui. Admiro todos vocês, a doutora Eduarda, Afonso. É um prazer estar aqui e estar com vocês também. E só para reforçar aqui, ative o sininho. Porque toda vez que tiver vídeo novo, aí você vai ser avisado para não perder nada. É isso mesmo, olha, as informações foram dadas, as oportunidades estão aí, só falta você abraçar. Obrigado, valeu pela tua participação, foi bom demais, como sempre, é muito bom, é gratificante estar aqui toda terça e quinta agora às 12 horas, você já sabe, a gente tem encontro marcado e eu espero você. Valeu, tchau! Beijo!